Pessoal, bom dia, Pai Senhor, manhã abençoada de segunda-feira, hoje dia 15 de setembro. A palavra vai dizer em Lucas capítulo 9, versículo 33, a Bíblia fala sobre a transfiguração, né? A transfiguração no Monte Tabor. Jesus, ele leva seus discípulos, Pedro, João e Tiago, até o monte e chega ali em cima. Jesus, ele se transfigura na sua forma glorificada e ali está com ele, Moisés e Elias. E nesse versículo, capítulo 9, versículo 33 de Lucas, Pedro vira e fala assim: Senhor, é muito bom estar aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E é claro que o texto ele parece um pouco despretensioso, um texto que parece a princípio não falar muita coisa, mas tem um ensinamento aqui muito profundo, porque Pedro ele não soube entender ali o que estava acontecendo, né? Eu acho que até, sim, deve ter sido uma experiência maravilhosa estar ali com Elias, com Moisés e com Jesus, né? E ele certamente queria fazer essa experiência durar, podemos dizer assim, né? Ele não queria que aquilo acabasse. Só que havia um plano, um projeto maior, não era Jesus vir ao mundo para poder se transfigurar para 3 discípulos no Monte Tabor, né? Era ele morrer na cruz do Calvário. Então tinha um projeto muito maior, um plano muito maior. E aqui Pedro errou em tudo, né? Primeiro ele erra em querer colocar Jesus em pé de igualdade com Elias e com Moisés, sendo que ele é muito acima, né? De Elias e Moisés, sendo ele o próprio Deus. Façamos 3 tendas iguais, né? Uma para cada um. E o pior, né? Muito bom estar aqui. Continuemos aqui, né? O projeto não era esse. E o que isso fala com a nossa vida? E sendo mais direto, indo para o nosso cotidiano, para as nossas necessidades. Às vezes Deus ele vai nos levar a um lugar, e não necessariamente entenda isso como um lugar, né, um lugar geográfico, um lugar físico, mas como às vezes uma possibilidade, um momento, um período da nossa vida. Pode ser também um lugar físico, mas além de. E o Senhor ele vai usar esse lugar, esse momento como um ensinamento, como um aprendizado para você, né, para mim, e um amadurecimento, uma intimidade, mas não é ali o lugar que Deus tem. Não é ali o ponto final, não é ali o propósito. Ali é um meio de te conduzir ao propósito. Ali é mais um degrau, mais uma experiência para poder te levar àquilo que é realmente o que Deus tem para você. Só que a gente tem essa mania de querer prolongar experiências passadas, né? De querer viver de algo que passou, de algo que foi bênção naquele momento, foi bênção para aquele tempo, foi necessário naquele momento, mas que agora, daqui para frente, do presente ao futuro, a gente tem que viver uma nova experiência, uma novidade. Não dá para ficar vivendo apenas de coisas que passaram, apenas de momentos que o Senhor marcou na nossa trajetória. Deus pode fazer novas coisas. A gente quer eternizar momentos que são etapas, que fazem parte de um processo. Sim, que são importantes, mas é parte de um processo. Pedro queria eternizar aquele momento, mas o projeto do Pai não estava naquilo, o projeto do Filho não estava naquilo, o projeto do Espírito Santo não estava naquilo. Então, mais uma semana se iniciando, a gente está chegando aqui à segunda parte, a segunda quinzena do mês de setembro, e eu creio que, eu acho que essa palavra veio para mim e também ao coração de muitos irmãos que estão presos a experiências que fizeram parte de um processo, fazem parte do processo talvez, mas é hora de avançar. Mas é hora de ir adiante, mas é hora de viver uma nova etapa. Mas é hora de escutar do Senhor um novo posicionamento, um novo direcionamento para a sua vida. O interessante do texto é que o texto ele diz assim: não sabendo Pedro o que dizia. Ou seja, ele não sabia o que dizia, ele não sabia o que falar, ele não tinha um entendimento real daquilo que era o projeto. Ele não sabendo Pedro o que dizia, estava falando bobeira. E às vezes é isso, nós não sabemos, nós queremos planejar ou estabelecer coisas que não bate com a vontade de Deus. Sobre isso eu falei numa mensagem, acho que sexta-feira, de que não adianta, a gente tem que entender, sexta ou sábado, a gente tem que entender qual é o plano de Deus, a gente não pode endeusar a nossa opinião, né? Então Pedro, ele quis ali naquele momento, de certa forma, fazer com que aquilo que ele raciocinava, que ele pensava ser o melhor, que aquilo viesse a ser o plano de Deus. E não era, de fato não era. Agora, o monte, né? O monte fala do quê? Fala de um momento em que nós nos conectamos com o Senhor e alcançamos uma intimidade maravilhosa.
É um momento de experiência. E isso é muito bom. Mas já reparou que tem momentos na nossa vida que são momentos de provação, momentos de busca, momentos de experiência íntima, que você viveu aquilo que eu vivi, que nós vivemos, mas foi para aquele momento. Eu não estou dizendo que você não vai ter intimidade com Deus, mas aquele momento, naquela hora, foi necessário aquele tipo de contingência, aquele tipo de atitude, aquele tipo de busca, aquele tipo de entrega, aquele tipo de, sabe, uma coisa assim, além, é o esforço de guerra. O que vem a ser o esforço de guerra? Quando o país ele entra em guerra, vou dar aqui um exemplo. Esses dias eu estava vendo um documentário e aí foi dito para um general do Exército Brasileiro que o Brasil não tem munição, o Brasil não tem arma para aguentar uma semana de guerra. Ele falou, realmente, nós não temos. Se começar uma guerra hoje e a gente não entrar no nosso programa de guerra, a gente não tem. Do jeito que está hoje, a gente não tem. Só que existe o esforço de guerra. E no programa de esforço de guerra, as empresas que fabricam pneu passam a fabricar munição, as que fabricam carro, elas passam a fabricar tanques, e por aí vai. Então você faz com que toda a economia do país ela se mobilize para aquilo. Então é o esforço de guerra. Existem momentos, que é o momento que a gente sobe ao monte, no sentido espiritual, de comunhão, de conexão, você está mais sensível. É um momento, sim, de um processo, de repente, de um vale, de um deserto, de uma situação de adversidade. E aí vem esse esforço de guerra. Onde você está numa batalha espiritual, onde você entende que é uma batalha espiritual, que você precisa usar todas as forças, todas as armas. E é isso, meu irmão. É monte, é hora de propósito, é hora de campanha, é hora de se entregar. Mas esse tempo passa, naturalmente passa. Ninguém vive só de prova, ninguém vive só de vale, ninguém vive só de deserto, ninguém vive só de períodos de monte, de conexão extrema. A gente tem momentos que a gente, naturalmente, não pode dizer que não, todo mundo tem esse momento, momento em que as coisas elas se estabilizam, em que a gente entra sai da tempestade, entra na bonança, e aí você tem que entender o momento que você vai viver, aí você vai ter que entender, aprender, de novo do Senhor, pegar do Senhor respostas, ter do Senhor respostas para um novo momento. Eles descem aquele monte, Jesus com Pedro, Tiago e João, e havia um debate lá embaixo entre os fariseus e os outros discípulos acerca de lei, acerca de Torá, e eles estavam vindo de uma experiência que transcendia toda a letra, toda a lei, uma experiência de transfiguração, uma experiência daquilo que era eterno. Mas eles tiveram que prosseguir, mas eles tiveram que viver as etapas que faltavam no ministério de Cristo, porque era uma escola para eles, era um aprendizado para que eles viessem, os discípulos, a se tornar apóstolos. Da mesma maneira, importante o momento que você viveu, talvez importante uma fase da sua vida, talvez importante essa fase que você esteja vivendo agora, mas é um momento só. Não dá para eternizar algo que foi necessário você passar por isso, que foi necessário, talvez, essas atitudes extremas no sentido de busca, de entrega, de comprometimento, porque você precisava desse esforço de guerra para vencer uma batalha, para se conectar com o Senhor. E aí, agora, vou parar de orar, vou parar de buscar? Não, você vai buscar do Senhor um direcionamento, você vai buscar do Senhor um posicionamento, você vai buscar do Senhor uma estratégia, é uma estratégia. Jesus não se transfigurou e continuou transfigurado. Depois ele voltou à sua forma humana, normal, natural, desceu do monte, e ali quando ele desce do monte, ele dá continuidade ao seu ministério. Mas naquele momento, aquela glória, aquela porção, aquela unção, aquela operação foi pontual para o Monte Tabor, para o Monte da Transfiguração. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender a mensagem, no sentido de que uma ligação aqui, no sentido de que eu não estou dizendo que você não possa viver experiências maravilhosas, podemos e devemos, mas a operação de Deus nos é dado à medida da nossa necessidade, à medida do momento em que vivemos, à medida da batalha que enfrentamos. Então, entenda o tempo das coisas, entenda o momento e busque, sobretudo, do Senhor um direcionamento para a sua vida, para você não errar na proporção, no cálculo das coisas. Pedro, não sabendo o que dizia, ele queria eternizar um momento, uma fase que foi só ali, era para aquele momento, era naquele tempo, e o propósito não era aquele, havia um propósito muito maior. Deus tem um propósito muito maior, Deus tem algo grandioso que Ele começou e que Ele vai sim finalizar na sua vida, tá bom? Deus abençoe vocês nessa semana, nesse dia. Paz de Cristo.
Tchau, tchau.